Até minha esposa perguntou, e aí, como que tá? Você tá animado e tudo? E vamos lá orar, né? E assim, como Deus falou comigo nesse retiro, porque fazia muito tempo, mas muito tempo, que eu não via com meus próprios olhos ações sobrenaturais. E infelizmente, às vezes a gente tem uma vida muito corrida, muito corrida. Infelizmente, às vezes, as limitações que a gente tem de trabalho, as limitações que a gente tem de estudo, de compromissos, fazem com que a gente faça escolhas diferentes, né? E eu sei que muita gente não conseguiu ir por conta de trabalho, porque tinha que trabalhar, porque tinha que estudar. Mas eu vou te falar um negócio, meu. Valia a pena você ter largado, viu? Valia a pena você ter largado, porque eu não sei efetivamente explicar, mas sabe quando você vê a materialização, você vê literalmente Deus agindo de uma forma sobrenatural, que a gente, na liderança, querendo, assim, tomar conta das coisas e não conseguindo tomar conta, e não conseguindo controlar a ação de Deus. E eu quero fortalecer a sua fé e dizer para você que Deus está vivo. Deus está vivo, Ele é palpável, e Ele age. Ele age quando Ele quer, mas Ele age, Ele age. E essa noite eu queria compartilhar com vocês uma história relativamente conhecida, mas que mostra a ação de Deus de uma forma natural, na realidade. Às vezes a gente faz jejum, a gente faz oração, a gente busca estratégia de Deus para saber como fazer as coisas. E a gente acha muitas das vezes, como aconteceu nesse retiro, que vai ter uma ação, algo sobrenatural, que vai cair fogo do céu, que vai acontecer alguma coisa. E por essa história a gente vai ver como Deus consegue agir através de um posicionamento nosso. A gente tomando um posicionamento. Eu vou contar hoje a história de Esther. Quantos aqui, só pra gente saber, já ouviram a história de Esther? Levanta a mão aí. Beleza? A gente tem gente que não ouviu. Então eu vou te situar, para você que não ouviu, a história de Esther. Esther era uma judia, era uma mulher judia. Uma mulher não, uma jovem na realidade. A Bíblia não fala exatamente a idade dela, mas conta que ela devia ter em torno aí de 15 a 20 anos, mais ou menos. Ela era bem nova. E quando Esther vivia, naquela época ela vivia, tinha um reinado, que era o reinado do rei Xerxes. Esse rei, ele estava dando uma festa de vários dias. Ele estava comemorando. Existia já uma rainha, que não era Esther. Esther era só uma jovem judia, que não fazia parte do reinado. E essa rainha que estava naquele posto, naquela ocasião, chamava Vasti. E o rei estava enchendo a cara, a Bíblia fala que ele literalmente estava bebendo, e estava festa de 1, 2, 3 dias. E em um dos dias da festa que ele estava fazendo, em comemoração a alguma coisa, ele pediu para que a rainha Vasti se apresentasse nessa festa. E mulher é muito complicado, sempre. A gente nunca sabe o que as mulheres querem, né? A minha, então, é bem complicada. Brincando. Mas ele pediu para a rainha se apresentar e ela negou. Ela falou que não ia se apresentar. O rei ficou extremamente furioso, conversou com seus conselheiros ali e falou, a rainha não quer se apresentar, estou tendo o maior banquete, a maior festa. E aí os conselheiros dele falaram assim, olha, se a rainha não quer se apresentar, é melhor você tomar alguma ação mais dura, porque isso pode demonstrar para o povo que você é fraco, rei, que a rainha que manda aqui. E aí o rei simplesmente trancou a rainha, falou que ela não ia mais sair, que ela ia ficar trancada no palácio, e fez um concurso de beleza. E nesse concurso de beleza que ele fez, ele chamou todas as garotas, as jovens virgens, né? E fez um tempo de consagração, um preparo junto com elas. Os seus capachos ali, né? Os subordinados do rei, começaram a trazer as mulheres bonitas e virgens para esse preparo. E Esther foi levada de forma voluntária, né? Assim, a Bíblia não fala que ela foi obrigada ou que ela também se entregou lá, mas ela estava junto com esse concurso aí. Esse tratamento, a Bíblia fala que foram 6 meses de tratamento de beleza e 6 meses de dieta, né? E depois de tudo isso, desses 12 meses de tratamento, haveria uma escolha do rei. Ele ia conhecer essas virgens que estariam sendo preparadas para substituir a rainha, que estava com uma má vontade. E ele ia escolher, de acordo com as mulheres que iam chegando, passavam, quando ele chamasse ela pelo nome, ela iria ser a próxima rainha. E aí, para variar, obviamente, Esther foi escolhida. E a Bíblia fala um versículo que diz o seguinte, Esther, com seu comportamento, conquistava a admiração de todos os que conviviam com ela. Isso está em Esther 2,15. A Bíblia também fala que ela era muito bonita. Mas nesse versículo em específico, ela fala sobre o comportamento da Esther conquistava as pessoas que estavam junto com ela. Bom, Esther era judia e isso foi mantido em segredo, né? Durante esse tempo que ela assumiu o reinado.
havia uma perseguição contra os judeus, eles existiam, eles estavam ali, naquele bairro, naquele reinado, mas eles nunca foram olhados de uma forma positiva. E quem criou Esther era um homem que chamava Mardoqueu. Mardoqueu, ele era primo de Esther, ele assumiu a função de pai dela, porque os pais dela morreram muito cedo, ele era primo dela e começou a cuidar dela, tinha uma diferença de idade boa dela, e começou a cuidar dela durante todos esses anos, e ele instruía ela, falando que, olha, não fala que você é judia, não fala que você é judia. E eu vou contar essa história bem rápido, não vou ler tanto aqui, porque a gente vai ler bastante hoje, mas a gente não vai ler em específico sobre a história de Esther. Mas o que mais me toca nessa história é como a sabedoria pode nos livrar de furadas. Esse cara que criou Esther, ele deu um conselho para ela, falando que não era para ela falar que ela era judia. E ela guardou isso durante muito tempo. Bom, a história de Esther, ela fecha no seguinte cenário. Existia um governador, naquela ocasião, que era a mandato do rei ali, e ele odiava os judeus. E ele odiava justamente Mardoqueu. E por conta dele odiar Mardoqueu, ele odiava Mardoqueu porque Mardoqueu não se prostrava para adorar ele. Ele era um governador muito famoso, e todo mundo que passava na frente do palácio se prostrava para adorar Mardoqueu. Mardoqueu não, esse governador que chamava Rama. Mas Mardoqueu passava, e ele nunca se prostrava. E esse cara falou, olha, a gente vai matar esse Mardoqueu e esse povo judeu que se acha metidão. E ele começou a tramar isso durante um bom tempo. Ele conseguiu a aprovação do rei durante um bom tempo para conseguir exterminar literalmente os judeus. E no meio de tudo isso, Mardoqueu recorre a Esther. E quando ele recorre a Esther, ele fala, Esther, vão nos matar. E ninguém sabe que você é judia. E Esther fica com medo. Ela literalmente, o coração dela sente de medo. E ela não quer tomar uma ação protegendo o povo de imediato. E aí ela fala o seguinte. Esther mandou dizer a Mardoqueu. Ela mandou um cara lá falar com Mardoqueu. E falou, convoque todos os judeus que moram em Suzã e jejuem a meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas concubinas faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou me arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver de morrer, morrerei. Naquela ocasião, a rainha não podia se achegar durante o rei. Não era uma coisa assim de falar, eu quero falar com você e aí eu simplesmente vou e falo. O rei tinha que chamar a rainha para saber o que ela queria. Só que a Esther estava com medo, primeiramente, de morrer, porque primeiro que ninguém sabia que ela era judia. O próprio rei já tinha assinado um decreto falando que ia matar todos os judeus, inclusive Mardoqueu. E ela estava com esse medo. E ela falou assim, bom, olha, eu vou tomar uma ação, mas eu preciso que vocês jejuem por mim. Durante 3 dias e 3 noites. E a Esther simplesmente foi para o pátio e ela ficou lá. E depois que aconteceu esses 3 dias de jejum, essas 3 noites de jejum, o rei olha para Esther e ele a chama. E aí eu olhei para essa história e vi que como a sabedoria aliada com uma ação espiritual que é o jejum pode fazer diferença. A Esther, na teoria, ela não poderia chegar a um rei e falar com ele. Mas no desespero de ver o seu povo exterminado, ela poderia tomar uma ação precipitada e simplesmente bater a porta do rei e falar, olha rei, eu sou a rainha, eu sou judia e você vai matar meu povo. E a primeira ação que ela tomou, apesar do medo que ela sentiu, foi de jejuar. E a Bíblia conta que o rei olha para Esther no pátio e ele a chama. Eu acredito, isso não está escrito diretamente lá na Bíblia, mas eu acredito que a ação natural do rei chamar Esther foi um fruto do jejum que ela fez. Existia um medo, ela tinha um medo do que poderia acontecer com ela, e ela pediu para que a galera que estivesse lá jejuasse por ela. E aí, de uma forma muito coincidente, simplesmente ela está no pátio, o rei olha para ela e fala, chama Esther. E aí Esther foi falar com o rei. E o rei logo de cara pergunta o seguinte para Esther. O rei perguntou, isso está em Esther 5, versículo 3. O que deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Prometo dar o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Olha só. Ela estava morrendo de medo de pedir alguma coisa para o rei.
O povo dela, ela era judia, e o povo dela já havia sido decretado que no dia tal eles iriam ser exterminados. A Bíblia conta que a cidade inteira estava em prantos, os judeus estavam em prantos, chorando, porque eles iam morrer. Esther, com medo de se revelar a sua verdadeira identidade, que ela era judia, ela precisa intervir e falar com o rei, fala para fazer um jejum e oração. De uma forma simplesmente natural e prática, o rei a vê, chama ela, e no primeiro encontro que ele tem com ela, ele pergunta: o que você deseja, rainha Esther? Ela estava assim, necessitada de um pedido. Ela estava na boca da língua dela, na língua da boca dela, na boca da língua, sei lá que raios. Na ponta da língua, grande sábio Pedro. Estava na ponta da língua dela o pedido. O cara chama ela e ele pergunta: rainha, o que você deseja? Rainha Esther, o que você deseja? Qual é o seu pedido? Prometo dar o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Isso é jejum. Não tinha outra forma. Não tinha outra forma do rei saber que ela era judia e que ela ia pedir a salvação do povo. E eu quero falar para você, se você está passando por alguma dificuldade, que você possa clamar, pedir. Porque a gente precisa jejuar por você. A gente precisa orar por você, a gente precisa crer. O que está escrito na palavra de Deus que fala que certas coisas, elas só quebram com jejum e oração. E a Esther foi muito sábia, apesar dela ter medo, ela foi extremamente sábia quando ela proclamou um jejum entre os judeus de 3 dias e 3 noites. E esse jejum fez com que o rei a chamasse, esse jejum fez com que o rei a perguntasse o que ela queria, e só bastava Esther responder, falando: olha, eu quero que você livre meu povo. Mas Esther não fez isso. Ela já poderia ter pedido, o rei falou que entregaria metade do reinado para ela. Ela já poderia ter falado assim: olha, eu quero que você anule esse decreto que você assinou aí. E aí, uma mulher muito sábia, Esther era muito sábia, havia sabedoria de alguma forma na vida de Esther, por mais jovem que ela fosse. E ela falou assim: não, rei, eu quero preparar um jantar para você. Ela prepara um jantar, um banquete para o rei, isso dias posterior. E nesse outro jantar, o rei pergunta para ela, enquanto bebia o vinho, isso está em Esther 5, o rei perguntou: então, o que você deseja? Para você metade do reino não será pedir demais? Pode pedir o que quiser. Pela segunda vez, num segundo encontro, o rei novamente insiste, perguntando para ela: o que você deseja? E para variar, Esther não responde o que ela deseja. Se eu estivesse no lugar da Esther, eu tinha pedido a libertação do povo e um pouco mais. Ele estava disposto a dar metade do reino. Ele reafirma ainda aqui: será que metade do reino não será pedir demais para você? Nessa ministração de hoje, eu quero abrir seus olhos para uma coisa que chama sabedoria. A gente precisa pedir para Deus e clamar para Deus, para Ele nos dar sabedoria. Havia uma sabedoria imensa na vida de Esther em conduzir isso daqui. O rei não ia voltar atrás na palavra dele. Ela poderia logo de cara ter pedido no primeiro encontro. No segundo encontro ela não pediu. E ela falou de novo: rei, eu vou preparar um outro jantar para você. Nesse jantar eles convidavam alguns governadores. Um dos governadores convidados era justamente quem queria matar o povo judeu. E nem sabia que ela era judia. E ela novamente não responde para o rei o que ela quer. E prepara um outro jantar. E a Bíblia fala que entre esse último jantar que aconteceu e esse outro jantar, o rei foi dormir e o rei não conseguia dormir. E conta, né, que tudo que acontecia no reino era escrito num livro. Todas as ações que aconteciam, alguém escrevia num livro. E o rei simplesmente foi pegar esse livro e foi ler esse livro. Ele estava sem sono e ele foi ler esse livro. Esther ainda não tinha pedido para ele o que ela queria. E quando ele foi ler esse livro, ele viu um registro de uma ação que tinha acontecido no passado, que esse Mardoqueu, que era o primo de Esther, ele tinha salvo a vida do rei. E ele nunca foi recompensado. Mardoqueu estava pastando um certo dia, isso lá atrás, foi registrado nesse livro, posteriormente, o rei estava lendo. Mardoqueu estava passando na frente do palácio, e ele viu 2 guardas tramando contra o rei.
E ele foi e avisou o rei e poupou a vida do rei. Só que Mardoqueu nunca recebeu nenhum reconhecimento, nunca recebeu nada. Beleza, os caras, eles viram que era verídico a acusação, prenderam os caras e tal, que estavam tentando tramar isso. E simplesmente a Bíblia conta isso no começo de Esther, que essa ação foi registrada nesse livro. E quando o rei Xerxes estava sem sono, ele simplesmente sente um desejo, uma vontade de falar, deixa eu ler os registros aqui. E aí quando ele lê, ele vê justamente que Mardoqueu, que era um judeu, que estava prestes a ser morto, tinha salvo a vida dele. O que ele faz? Ele fala, não, esse cara precisa ser honrado. Se esse cara não foi honrado ainda, esse cara precisa ser reconhecido, ele precisa ser honrado, ele salvou a minha vida. Nunca foi feito nada para esse cara. E aí ele pega esse governador que queria o matar e fala, você tem que honrar esse cara, colocar ele num cavalo, dar roupa e tal e tal. Agora eu quero falar para você. Esther não pediu absolutamente nada para o rei. Só que ela tomou um posicionamento. E a única ação que ela fez de forma certa e precisa foi proclamar um jejum e uma oração. Se a gente olhasse para essa história e visse que Esther interviu de uma forma sobrenatural e que foi algo maravilhoso, não. Quem interviu foi Deus. Porque Esther não chamou o rei. Eu não sei se talvez por medo, por vergonha de falar que era judia, mas ela não chamou o rei. Ela teve 2 oportunidades para pedir para o povo ser liberto. Ela não fez isso. É evidente que sim, havia uma sabedoria em Esther. Eu não estava no corpo dela, não estava assistindo a situação para ver se existia um medo também, talvez dela não falar aquilo. Mas no terceiro jantar, depois que Mardoqueu já tinha sido honrado, o rei fala, Esther, o que você quer? E aí ela fala, eu sou judia, você acaba de decretar que todos os judeus seriam mortos, inclusive esse que você acabou de honrar, e eu preciso que o Senhor anule esse decreto. E aí o rei simplesmente anula o decreto. O cara que estava perseguindo os judeus, obviamente ele que foi morto, ele, a família e todo mundo dele. E eu queria clamar para a gente nessa noite sobre sabedoria. A sabedoria de proclamar um jejum, a sabedoria de saber falar na hora certa, a sabedoria talvez de preparar 3 jantares até o ponto de chegar a hora de falar aquilo. Eu não sei se talvez Esther tivesse pedido para o rei logo de cara no primeiro encontro o que ela queria, se a ação e o resultado seriam o mesmo. Talvez não. Porque era nítido que era Deus conduzindo e fazendo essas coisas. E a Bíblia fala que nós precisamos ser sábios e o jovem é muito imprudente, principalmente o jovem, nas ações que ele faz. E eu já fiz muita caca, para não falar outra coisa. Eu tenho certeza que você já fez muita caca, muitas ações erradas. E as minhas orações nos últimos meses têm sido, Senhor, eu preciso ser sábio. Eu preciso de sabedoria. Em Provérbios fala que a sabedoria, ela grita nas esquinas, pedindo para que alguém as ouça. E eu, sinceramente, talvez não fosse a pessoa mais sábia para estar aqui nesse momento, para te falar o que é sabedoria e te ensinar o que é sabedoria. Provérbios fala que se a gente olhar para a palavra de Deus, olhar para os provérbios, a gente vai viver uma vida muito melhor do que a gente viveria. E eu quero nesse momento ministrar a Bíblia para você. Talvez você durma, ou talvez você entenda o que eu vou te falar. Eu li o livro de Provérbios, atrás de sabedoria. Existe um homem na Bíblia que foi abençoado pelo dom da sabedoria. Esse homem foi Salomão. Quando Salomão assumiu, ele era filho de Davi, quando Salomão assumiu o reinado, ele falou, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, eu reconheço que eu não sei nada, eu reconheço que eu não sei governar esse povo, e eu peço para você sabedoria. A Bíblia fala que sabedoria, ela é uma graça que Deus dá de graça. Aí você pensa, gente, como a gente faz burrada, como a gente faz besteira, e a Bíblia está falando que a sabedoria está gritando nas esquinas, esperando que alguém as ouça. Ela fala que a sabedoria é um dom gratuito. Você já pensou ser sábio como Salomão foi sábio? A gente olha hoje aí os influencers que a gente tem. Tanta gente falando abobrinha no meio de store. Tanta gente gravando e sendo reconhecida. Você já pensou se a gente tivesse as pessoas realmente sábias de verdade? Os caras que viveram lá atrás. Provérbios foi escrito por Salomão, em boa parte, e outros homens sábios.
E eu falei, Senhor, eu preciso... Se Provérbios fala que se a gente conhecer essa verdade, a nossa vida vai ser muito mais fácil, muito melhor. Eu quero conhecer essa verdade. E eu não sei se você já olhou atentamente para o livro de Provérbios, e ele nos ensina muita coisa. Eu queria que você fechasse o teu olho, enquanto eu recitasse alguns provérbios para você. Se prepara, presta atenção no que eu estou te falando. Eu, na minha análise, na minha leitura de provérbios, com o objetivo de nos tornarmos sábios, nós iremos clamar por sabedoria para Deus, pedir, Senhor, me dá sabedoria. Mas além de dar, existe uma escrita já ali. Então, eu separei para mim os melhores salmos, os melhores provérbios, e que você possa prestar atenção nisso. Fecha teu olho para você não desconcentrar e presta atenção no que eu vou te falar. Eu separei em 3 categorias. 3, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 5. 5 categorias de provérbios. Eu li provérbios de 2 vezes, de cabo a rabo, tentando extrair o melhor do que eu achava que era útil pra gente. E os primeiros versículos que eu separei falam justamente sobre sabedoria. Presta atenção. A sabedoria sai à rua e grita, e no centro da cidade faz seu discurso. No meio da rua agitada toma o seu lugar, e na esquina mais movimentada ela grita: ignorantes, até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos, até quando alimentarão seus cinismos? Cabeças duras, até quando se recusarão a aprender? Deem meia volta. Posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo, e vocês fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. E o motivo é este: o Eterno distribuiu sabedoria de graça e é generoso em dar conhecimento e entendimento. Ele é uma mina de bom senso para os que desejam viver bem, e protege como um guarda-costa quem é justo e sincero. Ele dirige os passos dos que vivem honestamente e dá atenção especial aos que são fiéis. Confie no Eterno do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho. Eu estou lendo provérbios deslocados, tá? São vários capítulos diferentes. Confie no Eterno do fundo do seu coração e não tente resolver tudo sozinho. Como um anel de ouro no focinho do porco, assim é uma mulher bonita que não tem discrição. O insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve os conselhos. O insensato tem pavio curto e explode na hora, mas o prudente ignora o insulto e mantém a calma. O que é prudente não ostenta conhecimento, mas o insensato faz alarde da própria tolice. O que vem fácil vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. O arrogante metido a sábio não gosta que digam o que fazer. Ele evita até a companhia do sábio. Quem recusa bons conselhos terá seus planos fracassados, mas quem os aceita verá seus projetos saírem do papel e eles serão bem-sucedidos. Não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Você ficará igual a isso e fará muito mal a você. Quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Não tente passar a perna nos justos, nem queira tirar proveito deles. Não importa quantas vezes ele fracasse. Quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele demora para dar a volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. Não se ponha em evidência, não force o caminho para aparecer. É melhor ser promovido a um lugar de honra que encarar a humilhação de ser rebaixado. Não chame a atenção para você mesmo, deixe que os outros elogiem você. Não seja arrogante, nunca pense que é melhor que todos os outros. Esses provérbios, pode abrir seu olho, para você não cochilar. Esses provérbios, eles falam sobre sabedoria. Imagina aqui, tá? Que a gente está aqui com uma banquetinha e o rei Salomão está aqui citando para a gente como viver uma vida. Ele fala sobre trabalho, não só ele como outros. Você preguiçoso, olha para a formiga, observe-a e aprenda alguma coisa com ela.
Ninguém precisa dizer o que fazer. Não tem chefe nem patrão. Mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena a provisão. E você? Por quanto tempo vai ficar vadiando, sem fazer nada? Quanto tempo ainda mais vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Esses provérbios que eu vou citar agora são relativos a trabalho. Se você está trabalhando, presta atenção nesses provérbios. Se você está procurando trabalho, presta mais atenção ainda. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato. Mas se dorme enquanto os outros trabalham, é pura estupidez. Isso aqui é difícil, né, gente? Porque depois do almoço dá um soninho, né? Ainda mais a gente home office, eu falo assim, mano, vou tirar um cochilo. E desde que esse provérbios aqui, ele fala, né? Trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato. Se dorme enquanto os outros trabalham, é pura estupidez. Toda vez que eu quero tirar um cochilo à tarde, eu falo assim, ai, Senhor, será que eu deveria tirar um cochilo mesmo? O preguiçoso chega ao final da vida com as mãos abanando, mas o que é proativo, no tempo certo, desfrutará o que alcançou. O preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo alcança tudo o que deseja. O trabalho pesado paga as contas, mas a conversa fiada não põe comida na mesa. O trabalhador proativo recebe muitos elogios, mas o que faz um trabalho vergonhoso merece dura repreensão. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará tudo certo. É absolutamente normal querer ganhar uma grana, mas é melhor ser pobre do que mentiroso. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Deus quer honestidade no trabalho, pois Ele é o dono de todos os negócios. O que é proativo sobressai e se torna líder, mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. Não seja muito fã de dormir, lá vai o sono de novo. Você acabará num abrigo, acorde e levante-se, assim haverá comida na mesa. O Eterno odeia qualquer tipo de fraude, mas aprova a transparência e a honestidade. O Eterno não suporta enganadores, mas tem prazer nos que vivem corretamente. Vou dar uma pausa, vamos orar. Fecha seu olho, não precisa se levantar não. Senhor, nós precisamos, Pai, de sabedoria, Senhor. A gente acaba de ler, Senhor, uma série de provérbios que fala que a sabedoria é de graça, Senhor. Nós acabamos de ler uma série de provérbios que fala que a sabedoria é um dom que o Senhor libera e que ela está gritando, gritando, gritando. As nossas ações são tão falhas, Deus, são tão falhas, e quanto nós achamos que estamos acertando, nós estamos errando. Senhor, que a gente possa ouvir essa sabedoria que está gritando nas esquinas, Pai. Abre nossos ouvidos, nós queremos tomar decisões certas, Pai. Nós queremos ser sábios realmente, Senhor. Senhor, se a Tua palavra é verdade, eu creio nisso. Em nome de Jesus, batiza-nos, Senhor, com sabedoria, assim como fez em Salomão, Pai. Assim como o Senhor fez com Salomão e deu sabedoria para ele governar, nós queremos clamar, Senhor, nessa noite por sabedoria, Jesus. Nós queremos destaque nos nossos trabalhos, Senhor. Nós queremos arranjar trabalhos e nós precisamos de sabedoria para poder viver bem, Senhor. Nos dê sabedoria, nos batiza com sabedoria nessa noite, Pai. Abre os nossos ouvidos, nós queremos ouvir essa sabedoria que está gritando, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou continuar. E agora Provérbios vai pegar dois assuntos bem complicados. Porque é muito bom a gente ser sábio. É maravilhoso a gente poder recitar e falar, JP, você precisa disso, vem cá que eu vou te aconselhar e eu vou te relatar uma série de coisas. Só que a gente não gosta de ser disciplinado. E se o livro de Provérbios falar sobre sabedoria, ele não poderia deixar de falar sobre disciplina. E ele diz o seguinte: quem aceita a disciplina traz vida aos outros, mas quem a ignora perde o rumo e os outros desencaminha. Se você tem dificuldade em receber disciplina, você tem que pular fora. Porque não tem como a gente viver em comunhão
Deus, de alguma forma, ele coloca a igreja como cabeça, ele elege líderes. Isso ele não fez agora. Isso não é a estrutura que a gente vive hoje como igreja aqui, não é algo que foi criado agora. Isso sempre teve, desde a primeira igreja. E Deus fala que ele é um pai amoroso e ele quer nos disciplinar. Deus disciplina todo mundo. Quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas quem abraça a correção é honrado. Quem faz pouco caso da disciplina será um nada, mas quem obedece à vontade de Deus ficará mais sábio. A repreensão atinge profundamente o que tem entendimento, mas o insensato leva a maior paulada e nem se importa. Aceite os bons conselhos e a correção. Esse é o caminho de uma vida boa e sábia. Aceite os bons conselhos e a correção. Esse é o caminho de uma vida boa e sábia. Quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado, verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Os jovens são propensos a tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Quem gosta de aprender também ama a disciplina. É estupidez recusar a correção. E quando depois que a gente é disciplinado, a gente sempre tem um anseio no nosso coração de liderar alguma coisa. Você pode não ser um líder nato, mas dentro da sua casa você sempre vai querer dar voz de comando para alguma coisa. Ninguém nasceu para ser pisado. Ninguém nasceu para só receber ordem, só receber ordem, só receber ordem. A gente sempre, por mais que você não tenha um espírito de liderança para estar aqui na frente, para ser um pastor, para fazer o que for, eu tenho certeza que existe algo dentro de você, porque a Bíblia fala que nós somos semelhantes a Deus. E se Deus é um governador, se Deus é soberano, existe alguma coisa dentro de você, em alguma área da sua vida, que você sempre quer falar. Seja na faculdade, seja na escola, seja no raio que o parta, você sempre quer fazer alguma coisa, você sempre quer se colocar para em alguma área. E a Bíblia trata, e Provérbios trata sobre liderança. E aí vai pra gente aí as pauladas agora. Todas elas já foram, mas agora eu me identifiquei bastante com várias coisas que diz Provérbios. Um bom líder motiva e tem autoridade. Não conduz ao erro e nem tira vantagem. Um bom líder detesta todo tipo de injustiça, pois é na justiça que a liderança se fundamenta. Um bom líder se alegra com a honestidade e valoriza quem fala a verdade. O líder que se ira ameaça os próprios liderados. Quem é inteligente saberá contornar a situação. O líder paciente revigora a vida dos liderados e é como chuva de primavera e a luz do sol. Depois de cuidadosa avaliação, o líder sábio faz uma limpeza, remove os rebeldes e os insensatos. O amor e a verdade formam um bom líder. A liderança sadia firma-se na integridade do amor. Quando o líder dá ouvidos a fofocas maliciosas, todos são contagiados pelo mal. Quem discutir com um arrogante será desprezado. Quem tentar repreender seu mau comportamento só terá insultos. Não perca tempo com um zombador. Tudo que vai conseguir é aborrecimento. Mas se corrigir o que tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amá-lo. Guarde o conselho para o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine gente sensata, aí sim fará bom proveito. Mande embora quem gosta de confusão, e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e insultos. Tema a Deus, meu filho, e respeite os líderes. Não seja rebelde. Sem aviso, sua vida pode virar de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer. Antes de ler Provérbios, se eu visse alguma ação dessas, eu ia julgar uma liderança. Se eu visse o pastor aqui pegando e falando assim, ó, você aqui, vem cá, você tá aí fora. Eu ia falar, mano, que absurdo isso. Que absurdo, assim, o cara pode ser problemático, pode ser isso, pode ser aquilo. O pastor está expulsando o cara. Ou um líder que dá mais atenção para um outro cara do que para o outro. E não sou eu que estou falando isso. Eu, antes de ler Provérbios, ia falar assim, não, a gente tem que pegar esse cara que está com problema e zelar por ele, e zelar por ele, e zelar por ele, zelar por ele, zelar por ele. A gente tem que pegar essa outra pessoa que só dá BO e continuar insistindo da mesma forma que a gente insiste com outro cara que é sábio. Só que Provérbios fala diferente. Por fim, Provérbios nos dá uma outra lição.
A Bíblia fala que o pior bicho, o pior ser a ser domado é a nossa língua. Só que Provérbios fala até não querer mais sobre esse pior bicho que ninguém consegue domar. Aí estão as 6 coisas que o Eterno detesta e as 7 que ele não tolera. Presta atenção, você que tem problema com língua, ou você acha que não tem problema com língua, presta atenção nisso aqui. Existem coisas que Deus detesta e coisas que ele não tolera. Presta atenção, meu camarada. Olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mãos que matam o inocente, coração que planeja maldades, pés que correm pela trilha da impiedade, boca que mente e é cheia de falsidade, e aquele que provoca brigas e discórdia entre irmãos. 2 coisas me chamam muito a atenção aqui, nessa passagem, que é língua que profere mentiras, que é algo que a gente vê de uma forma muito fácil na igreja surgindo, e aquele que provoca briga e discórdia entre irmãos. Fica atento quando você se envolver em alguma coisa, porque você pode estar dentro da igreja e você pode estar se envolvendo com alguma coisa que Deus detesta. Aí você fala, minha vida não anda, eu não sinto a presença de Deus, não sei o quê, porque Deus não existe, porque eu não sinto nada, porque... E às vezes o que está acontecendo é que você tem se envolvido, não é você que está fazendo a fofoquinha, não é você que está contando a mentira, só que assim, se você chegar com um fofoqueiro, o que ele precisa é de um ouvido, só. E eu quero falar para você que Deus detesta quem provoca brigas e discórdia entre irmãos. Quando muito se fala, o maior é o risco de pecar. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso, o sábio mede bem suas palavras. A fofoca traz problemas para o fofoqueiro, mas o justo se mantém bem longe delas. Deus não tolera os mentirosos, mas Ele ama a companhia dos que mantêm a palavra. Quem cuida da língua, cuida da própria vida, mas quem fala demais acaba na sarjeta. O perverso sempre causa brigas, e quem faz fofoca rompe amizades. Quem sabe muito fala pouco, quem sabe muito fala pouco. Quem é sensato sabe manter a calma. Até mesmo os ignorantes passam por sábios quando fecham a boca. Até mesmo os ignorantes passam por sábios quando fecham a boca. Quem sabe ficar calado, passa-se por inteligente. Os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo o que fazem é falar pelos cotovelos. As palavras do insensato provocam brigas, para contê-lo só amarrando. O insensato é destruído por falar mais que a boca. Suas palavras o farão passar por poucas e boas. Dar ouvidos à fofoca é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. A pessoa que conta mentiras acaba desmascarada. A pessoa que espalha boatos ficará arruinada. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. Evitar brigas é a marca registrada de que tem bom caráter, mas o insensato gosta de brigar. O fofoqueiro não guarda segredo, portanto jamais confie no linguarudo. Vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Não fale do seu vizinho pelas costas. Nada de calúnias ou fofocas. Não diga a ninguém, vou dar o troco. Vai me pagar caro pelo que fez comigo. Quem minimiza os resultados das suas palavras impensadas, dizendo, eu não quis dizer isto, estava só brincando, é pior que gente descuidada que põe fogo na mata. O sábio pensa muito antes de falar, por isso, quando fala, todos lhe dão razão. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Não sei se você percebeu, mas Provérbios, quando ele trata de língua, ele simplesmente fala para a gente ficar quieto. Ele fala que quanto mais a gente fala, mais besteira a gente fala, mais a gente peca. E a gente gosta de falar. Você vê que o cara mais sábio, o que ele quer é falar. Você vê que um problema da nossa era que a gente vive hoje é que todo mundo quer falar. É maravilhoso fazer história, é maravilhoso poder falar, é maravilhoso. E parece que tudo que Provérbios diz, que a sabedoria, que o cara sábio é aquele que fica quieto, é completamente diferente do que a gente vive hoje.
Eu quero te convidar a se colocar de joelho para a gente orar por sabedoria. Tem alguém aqui em específico que quer receber o dom de sabedoria? Opa, 2, 3, 4. Se coloca de joelho, vamos orar. Augusto, vem pro som aqui. Som na caixa. Você já pensou se você tivesse o privilégio de receber um dom de sabedoria? É isso que eu quero clamar nessa noite para o nosso ministério. É isso que eu quero clamar para você nessa noite.